Amém. Você pode concentrar, mas abra comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 42, e depois do 49 ao 56, um texto que com certeza você conhece. O título da mensagem é Fé Inabalável. Quantas vezes dizemos que temos fé e não a utilizamos nas horas necessárias? Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando seus pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morta. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra nessa noite. Pedimos agora que teu Espírito Santo prepare o nosso coração, possa preparar, Senhor, o terreno, o solo para receber a semente, porque a semente é poderosa, a semente é boa, é eficaz, ó Deus. Queremos nos colocar, ó Deus, em tuas mãos nessa noite. Fala a cada um conforme a necessidade, conforme aquilo que eu estou precisando nessa noite, Pai. Que a tua bênção venha sobre nós através da tua palavra. Eu me coloco em tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Que haja profecia nesta noite, que o nosso coração seja edificado na tua palavra. É o que pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Nós conhecemos a história um dos grandes da sinagoga, e podemos examinar algumas lições da vida de Jairo. Nós podemos ver então como Deus, ele quer moldar a nossa fé, como ele quer trabalhar na nossa vida, na nossa postura espiritual e na nossa esperança, principalmente quando tudo parece perdido. Porque, irmão, você tem uma fé inabalável, que é o título da mensagem, quando tudo está bem, é muito fácil. Até o mundo diz que crê em Deus. Mas e nós, como filhos e filhas do Senhor, temos tido as ações, a postura que Jairo teve? Jairo, ele era um dos principais homens da sinagoga, ou seja, ele ocupava uma posição de autoridade religiosa no contexto judaico. Ele era conhecido, ele era um dos principais da sinagoga. Então, sua única filha de 12 anos estava gravemente enferma, e ele, em meio ao desespero, busca Jesus, pedindo que fosse até sua casa e impusesse as mãos sobre ela para que ela fosse curada. Ele vai buscar um milagre. E durante esse caminho até chegar à sua casa, no trajeto, Jesus é interrompido para curar uma outra pessoa, uma mulher que sofria de uma hemorragia. Você conhece? É do versículo
43 ao 48. E quando então chega a notícia que a filha de Jairo havia morrido. E Jesus o encoraja, dizendo: não temas, crê somente. E a primeira lição que podemos aprender com a filha de Jairo, vamos começar a destrinchar o texto. Humildade para buscar a Jesus. Jairo, ele tinha muito prestígio social e autoridade religiosa. Mas mesmo assim ele deixou de lado seus títulos, a sua posição, a sua aparência. Ele chega até Jesus de forma pública, ele se prostra diante de Jesus, pedindo ajuda. Irmãos, tem muito crente de salto alto. Tem muito crente que está precisando, mas não se humilha. Tem muito crente que talvez tenha uma filha quase morrendo dentro de casa, mas não se humilha. Não pede oração, não faz uma campanha, não vem uma terça-feira para orar. Não tem a humildade que Jairo teve. Esse homem não era membro da igreja na Vila Santa Amélia. Esse homem era um maioral, uma autoridade religiosa. Irmãos, nós vivemos num tempo que antigamente uma luta, uma aprovação, trazia humildade para as pessoas. Hoje as pessoas estão morrendo e mesmo assim não são humildes. A luta não está mais trazendo humildade para alguns. Ele se prostra aos pés de Jesus, pede ajuda, e podemos aprender então que diante da crise, nada é relevante. Importa que você se humilhe diante do Senhor. Nada do que você já conquistou talvez na sua vida até hoje seja importante quando você tem uma grande necessidade na tua vida ou dentro da tua família. Quando nós enfrentamos dores ou crises profundas, é necessário abandonar a pretensão de resolver tudo por conta própria e buscar reconhecer a nossa dependência de Deus. Jairo com certeza orava por muitas pessoas. Ele conhecia a religiosidade, mas só a humildade abre espaço para o agir divino. Antes de tentar mandar em Deus, nós precisamos permitir que Ele nos guie. Jairo não chegou até Jesus dizendo: Jesus, já sei como é que Deus operou. Jesus, eu já sei como é que o Senhor, Deus curou Naamã, talvez. Não, Jairo chegou em total dependência, em total carência de um milagre. E nós precisamos abrir espaço para o agir de Deus antes de tentar mandar em Deus, permitindo que o Senhor nos guie. Muitos às vezes julgam que demonstrar fraqueza é sinal de fraqueza. Mas Jairo nos ensina o contrário. A verdadeira força está numa rendição sincera. Se Jairo ficasse preso ao seu título, se Jairo ele ficasse preso ao que ele sabia, o que ele não sabia, ele não teria sua filha curada ou ressuscitada, melhor dizendo. Vemos também em Jairo uma fé que supera as circunstâncias. Mesmo quando a situação parecia irreversível, Jairo permaneceu firme em sua fé. Após receber a notícia da morte da filha, ele não recuou, mas obedeceu a palavra de Deus, de Jesus: não temas, crê somente. Ele sai em busca de uma cura. E agora recebe a notícia: sua filha que estava doente, agora já morreu. E talvez você começou a buscar ao Senhor em alguma área da tua vida. E você pode me dizer, e eu também já vivi isso, que parece que está tudo pior.
Você está na igreja caminhando, buscando ao Senhor por um milagre, e quanto mais você ora, parece que tudo piora. Foi exatamente isso que acontece com Jairo. Olha, ele foi até Jesus, ele se humilhou. Um dos principais da sinagoga, ele se expôs, ele se jogou diante do Senhor, ele pede para Jesus ir. E quando Jesus está indo, vem a notícia. Não incomoda mais, não tem mais jeito, já morreu. A cura não é mais possível, realmente não era mais possível uma cura. Agora Jairo precisava de uma ressurreição. Isso nos diz que áreas que estavam doentes na nossa vida, que morreram, Deus é poderoso para ressuscitar. Que não depende de circunstâncias. E essa fé de Jairo não é uma fé cega, mas uma fé que permanece atuante, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E podemos aprender então que momentos de perda, dor, diagnóstico ou impossibilidade, mantenha sua fé firme, inabalável em Deus, mesmo que em realidade diga, não tem mais jeito. E tem coisas que realmente não tem mais jeito. Então, no momento dessa dificuldade, da tua impossibilidade, nós precisamos entender que Deus é bom. Que a fé ela opera não na ausência da dor, mas na dor floresce o crescimento. Nós precisamos entregar tudo na mão do Senhor. Precisamos cultivar declaração de fé, memorizar promessas bíblicas e relembrar o que Deus já fez para alimentar nossa confiança, mesmo nos dias escuros. Nós temos um texto, você ouviu, olha, tua filha já é morta. Não incomodes mais o mestre. Ele ouviu, de um lado, chega. Tu está perdendo tempo em orar. Já está morto. Está piorando tudo. Ele ouviu uma doce voz de Jesus dizendo, não temas, crê somente. Qual a voz que você tem dado mais ouvido? Qual é a voz que você tem se movido, se movimentado? Aquela que diz para você desanimar, desistir, parar. Ou aquela que te diz, eu estou indo contigo. A grande diferença de Jairo é que Jesus estava indo comigo. A grande diferença na minha vida e na tua vida é que Jesus está conosco. E quando Jesus está, tudo pode acontecer. A grande diferença na tua família é que Jesus está lá dentro. A diferença no teu trabalho é que Jesus estará contigo. Imagine se a notícia chega antes de Jairo se encontrar com Jesus. Automaticamente Jairo iria voltar para fazer o sepultamento da sua filha. Mas Jairo já tinha chegado até Jesus. Eu quero dizer, ei, você já chegou até Jesus. E mesmo quando nós estamos na presença de Jesus, a palavra também nos ensina por esse texto, mesmo na presença podemos ouvir vozes. Quero dizer mais, é por estarmos na presença que nós ouvimos mais vozes ainda. Porque o inimigo quer nos parar. O inimigo não quer ver a nossa mudança, o nosso crescimento, o nosso avanço. E por estarmos na presença, não nos imune de nós ouvirmos vozes, conselhos. E nós pensamos assim, ouvimos de um lado, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. E Jesus disse, não temas, crê somente e ela será salva. Recebe uma palavra do Senhor nesta noite. A promessa vai se cumprir. Não temas, crê somente. Irmãos, quantos de nós não teríamos voltado para casa?
Eu percebo que quantas vitórias Deus está perto de nos entregar. Nós estamos na quinta, na sexta semana de campanha e nós desistimos. O diabo põe obstáculos e você aceita. O diabo lança um laço, uma seta e você aceita. Seja por que motivo for. E agora, já estava na presença de Jesus e grave isso. Nós estávamos na presença de Deus. Não quer dizer que não ouviremos vozes mandando nós desanimarmos. Jairo podia voltar aqui para continuar sendo o chefe da sinagoga, de seus trabalhos religiosos. Mas Jesus, ele não atentou para que os homens disseram: Deus não está movido, não é a terra que move o céu, é o céu que move a terra. Tua filha já está morta. Você chegou atrasado, o tempo já passou e não aconteceu, já. Não incomoda mais não. Mas Jesus diz apenas: não temas, crê somente, e ela vai ser salva. Já a partir desse momento, ele tem uma palavra liberada. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus libere palavras sobre você, sobre a tua família, que promessas vão se cumprir se você crer somente. Interessante, versículo 50 está: não temas, crê somente. Não é crer e duvidar, não é crer e achar, não é crer e possibilitar, não, crê somente. Esse caminho até a casa de Jairo, Jesus parou para curar uma mulher, e esse desvio atrasou o socorro da menina, para a menina. Eu fico pensando que deve ter sido um momento angustiante para Jairo. Porque a gente lê o texto de forma muito cruel, de forma muito radical, de uma forma muito racional, sem pensar exatamente nas emoções dos personagens. Imagina, sua filha, a única filha de uns 12 anos, está morrendo na sua casa. Você vai até Jesus e Jesus diz: eu vou curar, eu vou contigo. No meio do caminho acontece alguma coisa, Jesus para. Esse tempo que Jesus ficou tratando e curando da mulher do fluxo de sangue, para Jairo deve ter sido os piores momentos da vida dele. Irmão, nosso tempo de espera é cruel, dói. Você está esperando e o tempo está passando. Você está esperando, sabe? Às vezes você está vendo teu irmão do lado recebendo a bênção, mas a tua vez vai chegar. A tua vitória também vai acontecer. O teu testemunho também vai ser dado. Jairo se põe aqui como os principais da sinagoga. Ele se põe de uma forma tão humilde. Jairo não diz: ei Jesus, eu sou o chefe da sinagoga, vão comigo. Essa mulher é uma desconhecida. Essa mulher é uma imunda para a lei. Essa mulher nem poderia estar aqui. Vamos logo. Mas, irmãos, o caminho que nós aprendemos com Jairo é o caminho de uma total humildade. Nós, muitas das vezes, interpretamos a demora de Deus como falha divina. Mas o tempo de Deus é perfeito. Por mais que eu e você não entendamos e não tente entender, o tempo é de Deus. A hora de Deus. O tempo da espera é de Deus. Enquanto Deus te dá uma palavra e você espera o cumprimento da palavra, é um período de tratamento. É um período que Deus está tratando contigo. Então Jairo ficou ali esperando. E nós precisamos aceitar que a resposta de Deus nem sempre será imediata. Pela nossa vontade, todos nós gostaríamos de ter respostas imediatas.
Mas Deus opera no tempo dele, não no nosso relógio. Use esses períodos de espera para crescer na intimidade com Cristo. Fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Porque é exatamente nesse tempo de espera que vai chegar uma notícia, talvez, para te desanimar. Vai chegar a palavra ou a reação de alguém dentro da tua casa para te desanimar. E é nesse tempo de espera que nós podemos crescer em intimidade. Deus, eu já tenho a promessa, eu já tenho a palavra, então eu vou esperar em você aprovado. Eu preciso crescer, fortalecer a minha fé. Eu preciso entender que o Senhor tem tempo para tudo. Evite se precipitar. Nossa ansiedade pode nos levar a atitudes impulsivas que podem distorcer o plano de Deus. Jairo tinha tudo para ir para casa. Minha filha está morta, eu preciso ficar com a minha esposa, eu preciso fazer o sepultamento, eu preciso... Deixa Jesus, eu vim para receber uma cura, já que não teve tempo para a cura, eu vou embora. Não, Jairo não fez isso. Jairo nos mostra uma perseverança mesmo diante de oposição. Irmãos, os opositores da fé estão por aí. Opositores da visão que Deus tem te dado, da promessa que o Senhor tem te dado, estão em todo lugar. Quando chega mensageiro dizendo: a tua filha já está morta, a sugestão era por uma desistência. Quantos já não sentaram e choraram contigo mais para dizer: eu entendo, desiste mesmo. Eu entendo, não adianta, não continua não, é assim mesmo, não tem mais jeito. E muitos também, quando Jesus disse que a menina apenas dormia, os que estavam em volta de Jairo riram, zombaram, duvidaram. Irmãos, cuidado com quem está em tua volta. Tem aliança com pessoas que levem o propósito de Deus para a tua vida, não que queiram arrancar a tua fé. Não que queira dizer: olha, desiste, volta para casa. Ou dizer: Jesus não sabe de nada, a menina está morta, ele disse que está viva. Mas Jairo, ele não cedeu às vozes contrárias. Ele continuou buscando, crendo e confiando. A oposição pode surgir de dentro da nossa família. A oposição pode surgir até mesmo dentro da igreja. Ou até mesmo de crentes bem intencionados. Não deixe que isso te desvie a fé. Fica com o que Deus fala. Fica com a visão que Deus te dá. Fica com o sonho que Deus já te deu, como aconteceu com José. Deus me deu um sonho porque diz que José era um sonhador. Não, José não era um sonhador. José teve um sonho de Deus. É diferente. Tem muito sonhador que não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando o sonho é de Deus, ele vai contar para os irmãos. E onde é que foi a oposição contra José? Os seus irmãos. Se você nega a oposição à tua vida espiritual, você ainda não entendeu o que é guerra espiritual. Se você pensa que na tua caminhada com Deus, na visão que Deus vai te dar, você vai ter só pessoas que vão te apoiar, não é assim. Você precisa perseverar com fé e manter a firmeza, mesmo quando todos dizem o contrário. Deus está te chamando para você viver no sobrenatural, para você crer no milagre, para você crer no impossível, mesmo que ninguém creia. Para de viver pelas opiniões dos outros. Irmãos, porque as pessoas são cruéis. Você diz: eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou fazer. E alguém pode pensar: você
E você vai dizer: eu sim, porque eu tenho o Deus de Israel comigo. Eu tenho a fé no Deus poderoso. Nós vamos ativar nossa fé, irmãos. Que eu vejo cada vez mais lá no mundo as pessoas ativando a sua fé por mal. Cada vez mais as pessoas ousadas numa fé totalmente equivocada. Cada vez mais. E nós que servimos ao Deus do impossível, ao Deus todo-poderoso, nós estamos nos movendo muitas vezes pelo que nós ouvimos. Você está animado com uma coisa, Deus colocou no teu coração com um projeto, e alguém começa: não vai dar certo. Mas é terrível, irmãos, quando a gente tem algo de Deus, quando diz: olha, desanima, ou então Jesus está dizendo que não está morta, mas está morta, porque para o homem a menina estava morta, para Deus não, porque o Deus é o Deus dono da vida. Então perseverar e manter firmeza mesmo quando todos dizem o contrário, e vai acontecer coisas assim na tua vida. Eu vou fazer, eu vou conseguir, vai ter sempre alguém que vai dizer: não vai dar. Seja racional. Pensa bem. A quem nós vamos ouvir? Estamos falando de um direcionamento de Deus. Se Ele já nos falou, se Ele já confirmou. Glória a Deus. Às vezes eu fico pensando: Senhor, eu não quero ser teimoso, eu quero ser obediente. O que Deus me falou, eu vou ser obediente até o fim. Porque se Ele falou, Ele cumpre. Nós precisamos cultivar um ciclo de fé que nos sustente, mas não depender exclusivamente da aprovação externa. Tem coisas que Deus vai colocar no teu coração. É você e Ele. É uma intimidade com Deus. É um propósito que Deus vai colocar que outro ouvindo talvez não vai entender. E não vai entender porque é para você. Não vai entender porque o propósito é para você. A promessa é para você. Jairo nos ensina a confiar na autoridade de Jesus sobre o impossível. Crê somente, e ele creu. Jesus não precisou convencer a Jairo para que cresce nele. Jesus não precisou falar da palavra, pregar no domingo à noite para que Jairo cresce nele. Apenas uma palavra liberada sobre Jairo foi suficiente para que produzisse fé. Ele teve fé para buscar uma cura, mas a partir daí, crer numa ressurreição é muito maior. A palavra liberada precisa gerar fé no nosso coração. A palavra liberada vai nos fazer crer no impossível, vai nos fazer crer naquilo que nós nunca vivemos, que nós nunca esperamos viver. Foi ativada na vida de Jairo uma confiança na autoridade de Jesus sobre o impossível, através de uma palavra liberada. E nós precisamos reconhecer que Jesus não está limitado pelas leis naturais ou pelas dimensões do possível. O que é possível você faz. O que é impossível Deus faz por você. Reconhece que Jesus nele não está limitado a situações. Reconhece que a tua fé não deve ser para aquilo óbvio, para aquilo natural. E nós precisamos trazer diante de Deus o que parece morto em nossa vida. Talvez relacionamentos, sonhos, ministérios. Precisamos pedir a Ele que pronuncie uma ordem de vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para dizer: menina, não sei qual o nome da menina, levanta-te, tenha vida de novo.
Jairo, ele não ficou preso em casa, ele foi buscar, ele clamou, ele se humilhou até ouvir a ordem de vida sobre a sua filha. Ei, clame até Jesus liberar uma palavra de vida. Jairo nos ensina, para nós terminarmos, a importância da intercessão e do clamor. Coisas que têm se perdido hoje. Igrejas que dobrar o joelho para orar é religiosidade. Eu já ouvi isso, está na internet. Não dobramos os joelhos porque isso é religiosidade. E Jairo não apenas ele foi, mas ele roubou muitíssimo. Como eu falei, nós lemos de forma fria. Jairo não chegou a dizer: Jesus, Senhor, a minha filha de 12 anos está doente, quase à morte. O Senhor pode ir. Não, diz a palavra que ele roubou, ele se humilhou, ele se ajoelhou. Talvez você esteja na igreja meia boca. Talvez você busque a tua vitória, a ressurreição da tua filha meia boca. Preocupado com aparências, preocupado talvez com outras coisas. Você ajoelha, já está pensando no amanhã. Você está aqui, já quer saber que hora vai acordar amanhã. Porque a palavra grega usada para rogar é deomai, usada no texto, que carrega a ideia de súplica urgente. Ele não fez um pedido leve, ele se inclinou, ele suplicou, ele implorou. Ele tem pessoas na tua casa esperando que você seja um Jairo. Eles já tinham orado por tanta gente, o principal da sinagoga. Liberaram perdão para tantas pessoas, talvez. Mas ele agora, ele busca pela sua própria filha. Isso nos mostra que milagres frequentemente vêm da origem de intercessores que não têm vergonha de clamar. Não tem vergonha, irmãos? Ah, Deus não é surdo. Deus não é surdo não, mas a tua fé tem que ser ativada de uma forma que, se precisar, você vai clamar assim. Você não participa, graças a Deus, de cultos onde você não é, onde você, na verdade, tem a liberdade de clamar, de orar, de chorar, de buscar. Milagres que Deus quer fazer na nossa vida vai ser originado, vai surgir, vai fluir de intercessores que não têm vergonha de clamar. Deus, eu preciso. Deus, visita minha filha. Deus, visita a minha vida. Deus, visita a minha saúde. Deus, visita, Senhor. Eu não tenho vergonha de clamar, porque o Senhor pode fazer. Porque pode ter sempre pessoas em nossa volta que vai querer e vai tentar impedir o nosso clamor. Foi assim com Jairo, foi assim também com o cego de Jericó. Não incomodes o mestre, a palavra é a mesma. E às vezes nós pensamos que em intercessões vazias de fé, de intensidade, vão chegar ao trono de Deus. Não vão. Intercessões que, se o Senhor quiser, tá? Nós estamos terminando mais um ano. E como foi a sua intercessão diante de Deus nesse ano? Foram intercessões frias, cheias de dúvida, cheias de talvez sim, talvez não? Ou foi a intercessão que Jairo fez
fez a Jesus. Ele chegou com certeza, irmãos. Ele chegou dizendo: mestre, eu preciso da cura da minha filha. Prostrou-se aos pés de Jesus. Quanto tempo você não se prostra aos pés de Jesus? Orar na igreja é bom, mas dentro do teu quarto é muito melhor. Você tem 2 lugares que o Senhor garante que Ele está. É na casa de Deus e é no teu quarto, quando você tranca a porta, quando você busca Ele no secreto. Quando você busca o Senhor no secreto, você tem a certeza que Ele está lá, porque Ele disse: olha, quando orares, entra no teu quarto, tranca a tua porta, busca o teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto vai te honrar. Ah, mas eu não sei orar, eu não tenho essa experiência de orar. Dobra o joelho. Fica de joelho dobrado, esperando a movimentação do Espírito Santo. E ela vai acontecer. Então, irmão, nós precisamos nos posicionar como intercessores que não têm vergonha de clamar. A intercessão verdadeira é ação. Ela envolve empenho, persistência e entrega. Mesmo quando uma causa recai sobre você, você que é pai, você que é mãe, ou você que tem uma liderança sobre seus ombros, seja um canal de clamor a Deus. Desenvolva a vida de oração intensa, considerando que a profundidade da súplica corresponde ao impacto do milagre. Ore, creia. Não tenha dúvidas que você vai ter resposta de Deus. Não tenha dúvidas que o Senhor vai te responder, porque Ele é fiel. Ele é maravilhoso. E o Espírito voltou àquela menina, àquele corpo, e ela imediatamente se levantou. Começa a profetizar. Essa menina aqui pode representar uma área da nossa vida que nós precisamos que o Senhor ordene vida, que vai imediatamente voltar o Espírito, e imediatamente vai voltar a se mover. Mas o Senhor conta conosco. Entende aqui que a filha de Jairo não teve ação nenhuma nesse milagre? Tem pessoas que Deus conta contigo para Ele operar na vida dela. Como sempre falamos, se você foi colocado como coluna em alguma família, como estaca, seja essa coluna mais de intercessão, de clamor. Carregue-se, por mais pesado que seja, a sua casa nos ombros, em oração, em clamor. Se essa menina tivesse um pai passivo, um pai muito ocupado com a sinagoga, e ele era, mas ele largou tudo para priorizar a cura e a ressurreição da sua filha. Tem coisas da nossa casa urgentes, irmãos. Nós precisamos clamar ao Senhor, porque no versículo 56, parte A, diz: seus pais ficaram maravilhados. Que o Senhor um dia te deixe maravilhado. Que você que está chorando enquanto semeia, volte em nome de Jesus, com a resposta da honra, da vitória, pelo mesmo caminho, porque Deus é fiel. Não é sobre você. Também você pensando, a minha fé é pequena. Fé é fé. Só precisa usar. Fé é fé. Mas você precisa usar a fé que você tem. E diz a palavra então que os pais ficaram maravilhados e viram o milagre por causa da ação de um homem.
humilhou, que clamou, que foi humilde, que não ouviu vozes estranhas ou extras. A serpente do Éden está por aí, desanimando corações, enterrando sonhos, tentando enterrar a proposta de Deus na vida das pessoas. Mas é uma escolha nossa. Amanhã, talvez, como eu, possa ouvir uma voz dizendo: desanima, se entrega, vive mais uma semana para você mesmo. Mas você vai ouvir também outra voz te chamando para uma vida de comunhão, para uma vida de intimidade com Ele, com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Que você possa meditar nessa noite. Que lição você aprendeu hoje com Jairo? O que você precisa ativar na tua vida espiritual? Qual área da tua vida que você precisa que Jesus determine vida? Ai, a voz de Jesus, a palavra de Deus tem poder. Se mantém de pé. Se mantém firme. Não retroceda. Como ouvimos, já não tinha Jesus com ele. Você tem o Senhor. E se você tem o Senhor contigo, tudo é possível. Deus está preparando a tua vitória. Deus está preparando te entregar a promessa. Meu Deus. Eu lembro Abraão, que recebeu a promessa de um filho amado. E se passaram 25 anos. Imagina cada ano que passou que Abraão poderia ter considerado. Ele está terminando o ano e você talvez já esteja pensando: está acabando mais um ano. E essa situação ainda não mudou. Continua confiando. Continua na presença. Continua ativando a tua fé, porque Deus é fiel. Deus não está preso a calendários. Calendário é humano. O Senhor é dono do tempo. Aleluia. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Tem misericórdia de nós. Que teu Espírito Santo encontre, Senhor, lugar no nosso coração. Visita cada interior nesse momento, ó Deus, com teu poder. Que o poder da tua palavra venha sobre nós, fazendo a diferença. Que o poder da tua palavra nos levante como Jairo para clamarmos pelas meninas que estão em casa, pelas meninas que estão em nossa volta, pessoas que precisam da nossa intercessão, do nosso clamor. E um clamor ativo, verdadeiro. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor. Usa o meu irmão, usa a minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, feche os nossos ouvidos para as vozes de desânimo, que querem atrapalhar o propósito, que querem atrapalhar a caminhada do teu povo. Eu repreendo em nome de Jesus. Põe um tampão em cada ouvido nesta noite, meu Deus. Que desça do céu sobre cada ouvido um tampão contra essas vozes que não vêm do teu trono. Ah, Deus, abre nossos ouvidos, porque essa palavra do Senhor fala conosco. Todos nós: não temas,
crê somente. Que essa voz possa entrar no nosso coração nesta noite, produzindo uma fé inabalável. Não temas, crê somente. Nós recebemos a tua palavra, Deus. Nós recebemos. Declaramos a nossa fé em ti, Senhor. Declaramos que cremos no impossível. Que cremos que só o Senhor pode fazer. Que somos totalmente dependentes, ó Deus, que vamos largar todo o salto alto, toda aparência. E vamos clamar. E vamos ter a resposta, meu Deus.